Boa noite, graças a Deus. Ok, vamos ler em Josué 5. Eu quero ler do 1 até o 12. Vamos lá. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se de perder e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Isso aqui é muito importante, ó. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, no 6, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra que emana, onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês, na tradução Almeida Corrigida diz o opróbrio, e que a tradução é humilhação, sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ok. A primeira coisa que nós vemos aqui é quando os amorreus viram o que Deus tinha feito por Israel, secando o Jordão para eles passarem, eles que estavam prontos para atacar Israel, perderam a coragem. E perderam a coragem por quê? Porque eles viram que Deus era com Israel e a forma de Deus trabalhar. Secou o Jordão como secou o Mar Vermelho. E eles já estavam prontos para lutar contra Israel. Mas quando eles viram o que Deus fez, a Bíblia diz que eles
desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. E sabe, à medida que a gente vai ganhando força através das nossas vitórias, é exatamente isso que acontece na vida. As forças que estão ao nosso redor, apesar de continuarem lutando sempre, quando um cristão ele tem um posicionamento firme de fé, ele entra sempre para vencer qualquer batalha. Então, seja o que for que está fora, sempre cai. E isso eu já vi muitas vezes, pessoas que estavam prontas para investir contra alguém que é de Deus, que anda com Deus. Mas, por observar a vida daquela pessoa que está sempre em ascensão, a coragem dela, a postura de coragem dela na vida, muitos desistem. Isso eu já, inclusive, li, muitos testemunhos eu já tive como esse caso aqui. Pessoas que estavam prontas para lutar contra alguém, um homem, uma mulher de fé, mas aquele comportamento de fé, aquela força e o histórico de vitórias leva a pessoa a desanimar. Por isso que eu sempre digo às pessoas, eu falava ainda ontem ou anteontem para alguém, a pessoa desanimada, levanta para mim, Pedroso, a pessoa desanimada com a situação, e chateada, e etc., chateada com acontecimentos N, e eu disse, preste bem atenção, e tinha ido ao médico, e em função do que anda sentindo, o médico julgou que disse que estava com depressão e tal. Eu disse, olha, isso é um problema espiritual. E você não vai ganhar respeito, nem força, nem admiração de ninguém, nem da sua família, nem das pessoas que estão te rodeando, cedendo a esse espírito. O que você sente hoje é espiritual, e você só vai vencer de forma espiritual. As pessoas não vão se voltar para você e olhar de uma maneira admirável, ou com o respeito que você tanto quer, se não for vencendo. Às vezes eu vejo pessoas que querem chamar a atenção, até de Deus, de forma totalmente emocional. Como é que a pessoa quer chamar a atenção de Deus, a atenção da família, mostrando fraqueza, e se decaindo, e se abatendo? Você não ganha o respeito de ninguém desta maneira. Você ganha pena. No máximo, de Deus não. Pena de Deus não tem pena de ninguém. Mas o máximo que você pode encontrar dentro da sua casa, ou dentro das pessoas que estão ao redor de você, é pena. E eu penso que esse não é um sentimento que você deva desejar para a sua vida. Como é que os amorreus se intimidaram e desanimaram e perderam a coragem de lutar contra Israel? Pelo histórico de vitórias, pela força, por verem que Deus era com Israel. Você não ganha o respeito de ninguém de outra maneira. Admiração. De forma nenhuma, não é contando problemas que alguém vai gostar mais de você. Não é mostrando uma vida sofrida que alguém vai te respeitar mais. Mas é através das suas conquistas e das suas vitórias. Algumas pessoas nunca entenderam isso.
Então, essa pessoa que eu falava, nitidamente ela quer desesperadamente chamar a atenção para ela. E eu disse, você está escolhendo a pior maneira de chamar a atenção para você. Se você quer ser amada, não vai ser assim. Quer ser admirada, não será assim. Se você quer que as pessoas gostem de estar ao teu redor, não vai ser se entregando aos problemas da vida, à tristeza, à depressão. Porque não é isso, isso não eleva, esse tipo de comportamento não eleva ninguém. Mas baixa. As pessoas querem estar do lado de pessoas fortes, bem-humoradas, de vencedores. As pessoas gostam de estar ao lado de vencedores. Os inimigos não temem os fracos, temem os fortes. Pessoas fracas, elas não são... o comportamento de fraqueza não levanta ninguém. O máximo que você consegue é alguém com pena. Ou, como diz a Bíblia, suportando por amor à palavra. Então, as pessoas reagem muito mal quando elas cedem aos problemas, às situações, porque isso não levanta ninguém e não faz ninguém ser mais amado ou isso e aquilo, de jeito nenhum. Todas as pessoas precisam entender isso. Um comportamento melancólico, fraco, não vai intimidar o inimigo, não vai impor respeito. Você vai conseguir o máximo, a atenção que algumas pessoas acham que estão atraindo, que seria boa. Essa não é uma atenção boa quando alguém olha para você porque está com dó de você. A boa atenção é quando as pessoas focam em você, porque a tua história é de vitória. Por isso que você tem que ter na tua cabeça, o espírito que tem que dominar a tua vida, é um espírito valente. Um espírito valente. Não pode, de forma nenhuma, um espírito covarde. Os amorreus queriam atacar Israel, mas desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Por quê? Porque ali eles enxergaram, olharam e viram um povo forte, que tinha um Deus forte. Um povo que estava vencendo, não um povo fraco. Então você não vai atrair o respeito, as pessoas, os inimigos. Nesse mundo, se você quer realmente respeito e honra, você tem que aprender a superar todas as dificuldades da vida. Você tem que ter dentro do teu espírito, que seja lá o que cruzar o seu caminho, as dificuldades, os problemas, ainda que lá dentro você tenha uma dificuldade imensa de vencer sentimentos e etc. Você tem que colocar força e buscar sempre de Deus um espírito de superação. Porque o respeito e a admiração que muitas pessoas têm buscado, elas só vão conquistar através de um espírito corajoso e de uma história, uma vida construída de vitórias, não de derrotas, não de fraqueza, mas de força. Aí, o Senhor disse, faça facas de pedras e circuncide o povo. Porque todos quando saíram do Egito,
foram circuncidados, que significa uma aliança com Deus. Eles fizeram uma aliança com Deus. Só que na caminhada do deserto, eles quebraram essa aliança. E quando eles quebraram essa aliança, eles não entraram na terra. E aí, foi nascendo gente. E os filhos, que inclusive é o que nós lemos, se não me falha a memória, em Deuteronômio 2, os filhos que eles falaram que seriam tomados como despojo de guerra, foram os que entraram na terra. Isso fala, porque eles quando falaram dessa maneira, ofendeu muito a Deus. Porque eles disseram, por que Deus, o Senhor e Moisés, por que vocês nos tiraram do Egito? Agora nossos filhos, eles falam isso com muita força, em Números 14. Agora nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Quer dizer, serão levados como escravos e tal. E o Senhor mostrou que não. Os filhos deles possuíram a terra, mas eles não. Você vê que nós lemos que saíram guerreiros, homens preparados para a guerra. Mas esses morreram no deserto. Então, o que nós vemos aqui? O que adianta tanta preparação e nenhum espírito de fidelidade? O que adianta? Tanta preparação. Os guerreiros morreram no deserto, não entraram na terra. Teoricamente, eles deveriam entrar na terra, mas não entraram na terra. Porque eles até tinham preparação para guerrear, mas não tinham espírito de fidelidade. E diante dos desafios, eles estavam sempre fracassando e mostrando um espírito covarde, murmurador. E aquilo, toda aquela preparação, guerreiros, não adiantou nada. Porque às vezes você se prepara tanto por um lado e esquece do principal. Que é o que eu vejo acontecer. Tem gente que prepara tanto por um lado, a parte carnal, material, e esquece do principal. Foi o que aconteceu. Então, todos os guerreiros morreram no deserto. Não sobreviveram. Por quê? Porque murmuraram, porque tinham preparação para a guerra, mas não tinha espírito para andar em vitória. Porque às vezes a pessoa prepara muito por um lado, mas não prepara o principal. Então esses que até saíram, fizeram uma aliança, mas quebraram na caminhada, morreram. Aí foi nascendo gente durante aquela jornada aí, que eram os filhos deles. E esses, antes deles entrarem na terra, o Senhor falou, não pode entrar assim. Eles precisam fazer aliança comigo, precisa circuncidar, você precisa circuncidar todos. E ali todos fizeram aquela aliança. E quando eles estavam ainda em recuperação, veio o Senhor, no versículo 9, e disse, hoje eu estou tirando a humilhação de vocês, a humilhação, o opróbrio do Egito. Aí alguém vai dizer assim, puxa, mas depois de 40 anos, não, o Senhor trabalhou para isso lá da saída do Egito. Sabe quando a pessoa recebe o Senhor, ela sai da escravidão para a liberdade. Então ali o Senhor está trabalhando para tirar aquela pessoa, para tirar o opróbrio dela, para tirar a humilhação. Mas o que esse pessoal, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo errado. Eles, ao invés de manter aquela aliança, não foi isso que eles fizeram. Eles quebraram.
Então, apesar de estarem livres fisicamente, eles permaneceram escravos mentalmente. Então, como é que uma pessoa que até fisicamente ela é livre, mas mentalmente ela é escrava? Muitas pessoas têm vivido assim. Ela não está atrás de grades, nada, ela é livre, mas mentalmente ela é escrava. Ela é escrava do pecado, ela é escrava de pensamentos negativos, ela é escrava de um passado, ela é escrava de uma melancolia, ela é escrava de um espírito covarde, ela tem várias situações que algemam, que escravizam, que acorrentam, que colocam atrás das grades uma pessoa que, mesmo tendo a liberdade de ir e vir, como mentalmente ela é escrava, a vida dela não anda, vive amarrada, travada, porque ela é livre, mas aqui ela é escrava. A palavra, ela não deixou entrar. Não deixou. Então, o que aconteceu? Eles haviam passado a vida deles sob o regime da escravidão. Quando o Senhor deu liberdade a eles, ao invés deles pensarem como pessoas livres, eles continuaram pensando como escravos. É o que acontece com muita gente. A pessoa vem para o Senhor, faz uma aliança com Ele, mas ela quebra a aliança porque ela não muda o espírito. Ela sai fora daquilo que o Senhor espera dela. Ela saiu do mundo, mas ela não mudou a mentalidade dela. Ela saiu de tal religião, mas ela não mudou a mentalidade dela. Muitas pessoas, elas saíram, mas elas saíram fisicamente, elas não saíram mentalmente, espiritualmente. Amém. Elas continuam escravas aqui. Então, esses não entraram na terra. Aí, os que nasceram no deserto, esses já, apesar de estarem no deserto, já nasceram livres. Mas ainda não tinha sido feita a circuncisão, a aliança. Então, você vê que uma coisa puxa a outra. Eles tinham uma mente livre, mas precisava fazer uma aliança com o Senhor. Os outros até fizeram, mas permaneceram escravos na mente. Eu estou me fazendo entender? Amém. Então, não adianta uma coisa sem a outra. Eu faço uma aliança com Deus, mas não mudo a minha mentalidade. Eu vou quebrar essa aliança. Eu faço uma aliança com Deus e trabalho para eliminar toda aquela maneira velha de pensar, aquele meu sistema, tirar da minha vida. E pensar como Deus quer que eu pense. Que é a palavra dele. Então, quando eles estavam ainda se recuperando, que fala no 8, no 9, o Senhor veio e disse: hoje eu removi a humilhação sofrida no Egito. O opróbrio, a vergonha. Porque agora eram pessoas não só livres fisicamente, mas livres mentalmente, que fizeram uma aliança, circuncidaram. Fizeram uma aliança com Deus. Então, a partir do momento que a partir daquele momento que tudo estava certo, então, eles entraram no novo tempo. Numa nova etapa de vida. Aquela humilhação que ainda, há tantos anos que eles já tinham saído do Egito, ainda carregavam com eles, por causa do espírito, do comportamento, da mentalidade. Você imagina, você está tão longe já daquele lugar, há tantos anos, mas é como se aquilo ainda estivesse colado em você. Coisas que aconteceram há tanto tempo, tantas coisas
faz tempo, faz anos, está longe. Eu já me mudei daquele lugar, eu já saí do meio daquelas pessoas, eu já estou vivendo uma outra vida, porém, é como se não tivesse, porque aquilo ainda está longe, mas está colado em mim, eu continuo trazendo através da minha mente, através do meu comportamento. Amém. Se você entende e trabalha o que é necessário, cada um tem seus sentimentos, pensamentos, temperamento aí, cada um tem que se achar, se encontrar e trabalhar lá. Aí, depois de tanto tempo, você vê, às vezes uma coisa fica ali. Por que está essa humilhação? Por que está esse problema aqui? Eu estou tão longe do Egito, eu não sou mais escravo. Mas de alguma maneira, você continua trazendo tudo isso através do comportamento, do espírito, da mente, da forma de pensar, de agir, de reagir. O comportamento escravo, pensamentos que escravizam. Você está longe do Egito, você é livre fisicamente, mas se nada mudar dentro, o Egito continua grudado em você, e você continua livre, mas acorrentado. Porque o que acorrenta a vida da pessoa é o que está dentro dela. Por isso tem tantas pessoas sem vitória, sem avanços, porque elas não se forçam às mudanças que são necessárias. E essas mudanças que nós falamos, elas têm que acontecer dentro de nós. Porque se elas não acontecem dentro de nós, elas não acontecem aqui fora. Aí ali eles passaram a viver um novo tempo. Ali eles já foram comemorar a Páscoa, e olha que coisa interessante. Essa comemoração, mais uma vez aqui, da Páscoa é passagem, quer dizer, eles estavam realmente, agora comemore, mais uma vez, vamos comemorar a Páscoa. A passagem desse tempo, esse tempo fica para trás. E comemoraram, comeram pães sem fermento, grãos de trigo tostados, produtos daquela terra, e que era já colheita daquela terra. Produto da terra. E quando eles comeram no outro dia, já Deus não mandou mais maná. Porque até então eles dependiam do maná. O maná é um tempo de cuidado, mas regrado. Uma coisa mais enxuta. Agora eles partiram o quê? Quando mudou tudo, você vê que tudo é uma questão espiritual mesmo. Quando foi pessoas com nova mentalidade, humilhação foi, a aliança foi feita, a humilhação foi tirada, comemoraram a saída, que nós podemos entender daquele tempo. E começaram num novo tempo. Então agora já não precisava mais do maná, porque agora eles estavam produzindo, e à medida que eles estavam produzindo, não precisava mais. A terra já estava dando o seu fruto, quer dizer, as coisas, era um novo tempo mesmo. Agora eles podiam plantar e comer o que quisessem, não dependiam mais da comida, que foi um tempo de muito cuidado, de muito zelo de Deus, mas uma coisa mais regrada. Agora caminhavam para algo muito, para a abundância. Mas tudo você vê encaminhando, acontecendo com as decisões e definições espirituais. Então, o que vai definir sua vida aqui fora são as definições que acontecem aqui dentro. O que você entende aqui e toma como entendimento e coloca em ação, você dá condições para que as coisas aqui fora
sejam mudadas também. Entende isso? E é exatamente o que eu creio que Deus quer fazer. Deus quer agir. Deus quer definir. Nós estamos caminhando para o final do ano para a definição. Eu creio que Deus quer definir e quer operar grandemente. Mas está aqui uma palavra que nos dá a direção. Não preciso repetir tudo novamente. Todo mundo ouviu cada parte com entendimento. Volto a lembrar que o espírito que nos levanta e que nos eleva é o de coragem, é o de resiliência, de força. Essa é a boa atenção que nós atraímos para nós. Qualquer outra, dependendo da forma que a pessoa age, ela não vai atrair a atenção boa que se ela quer atenção, então busque uma boa atenção através de vitórias. Se você quer ser visto, seja visto por suas vitórias, não por derrotas, melancolias, covardias, precipitações, seja lá o que for. O Senhor, essa palavra não vem à toa, ela vem por acaso, né? Ela não vem por acaso, ela vem com propósito. Eu creio que esse é o espírito que tem que entrar dentro de você. O Senhor tira o opróbrio hoje. Tira a humilhação, tira aquilo que estava afligindo a sua vida. Você tem que crer nisso, tem que possuir. Eu vim buscar uma definição e eu vou sair com ela. O Senhor me liberou uma palavra e eu creio que é vitória. É isso que tem que estar dentro de você. Eu não aceito mais nenhum espírito contrário, nada vai me escravizar. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, eu sou livre. E eu vou viver como um livre em Jesus Cristo, que tem direito a uma vida abençoada, promessas, e eu quero viver e eu vou viver. Então, hoje ele disse, removi de vós o opróbrio, a humilhação. E você tem que absorver e crer, porque cada palavra que o Senhor libera para nós, ela vem com um propósito, e ele se cumpre na vida daqueles que creem, absorvem e já colocam em prática. Eu não sei o que você precisa que seja definido, mas Deus está decidido, e eu creio nisso, a definir o que você precisa. Ele vai, ele pode, ele tem o poder, e eu sei que ele está determinado a fazer.